Boa tarde, pessoal. Meu nome é Davi Leite e vamos para a nossa última aula, a aula 8 do EPICS e 3E. E hoje o nosso foco é um dos pontos mais importantes, né, da robótica humanoide, que é a inteligência conversacional e essa questão de contexto e diálogos fluidos. Bom, se vocês bem lembram, né, algumas aulas atrás, nós arranhamos um pouco da superfície de conceitos básicos, né, para fazer o robô falar. E na última aula, aula 7, a gente explorou visão computacional e como ele enxerga o ambiente. Hoje a gente vai cruzar um pouco dessas duas pontes e vamos fazer o Nau ter uma conversa de verdade, reagindo ao ambiente e integrando conceitos antigos. Bom, e para isso a gente vai usar uma ferramenta muito importante que a gente tem no Choreograph que se chama Dialog, essa box Dialog. O que ela faz? Ela nos permite programar a habilidade conversacional do robô através de uma série de regras escritas e categorizadas de forma lógica. Então, por exemplo, a gente tem dois tipos principais de regras, que são a User Rule, que é exatamente o que ela fala, né? Que ela é uma regra de usuário. Então, o usuário que vai dar o primeiro contato. E a gente tem a Proposal Rule, que é ao contrário, né? Ao invés de o usuário dar o primeiro contato, o robô vai dar o primeiro contato. Então, ele vai tomar a iniciativa. Aqui a gente tem um exemplo simples aqui. O quer dizer que é uma User Rule. Então, por exemplo, o usuário vai falar Hello, now, how are you today? E o now vai responder Hello, human, I am fine, thank you, and you. E aqui a gente tem uma Proposal Rule. Ela começa com Proposal e ao invés de a gente começar, o now vai começar. Então ele vai falar Have you seen the guy on the TV yesterday? Ele vai responder. Aí se a gente responder sim, ele vai responder uma coisa. Se a gente responder não, ele vai responder outra coisa. Bom, mas o que acontece? Nem todas as pessoas falam do mesmo jeito, né? Existem várias palavras existem várias palavras que são sinônimos e que representam a mesma coisa. E para isso a gente tem um comando dentro da box dialog que se chama concept. Por exemplo, aqui no slide a gente define o concept yes e a gente coloca todas as variações possíveis. Então, yes, alright, sure, why not, ok, certainly, very well, yep, yeah, definitely, amen. Então, por exemplo, todas essas palavras são sinônimos de sim. Então, quando a gente responder sim, se a gente responder de qualquer uma dessas formas, o Now vai entender que é um sim. Outra coisa que é importante de ser dita, que é quando a gente precisa atribuir uma palavra composta a um conceito, a gente coloca essas aspas, né? Então, por exemplo, aspas, ele vai entender que alright é um conceito yes, não só all e nem right só. Bom, e o que acontece? Uma conversa com um humanoide, ela não é só feita de áudio, né? Ela é multimodal. O Now ele precisa se mexer enquanto fala. Então, por exemplo, vamos analisar essa linha de código aqui. A gente tem uma Proposal Rule, então o que vai acontecer? O Now vai começar. E aqui a gente tem um marcador, né, que a gente vai falar mais pra frente. E o que acontece? Aqui a gente tem um Start Tag. O que é um Start Tag? O Start Tag ele é diferente de outros comandos de animações. Ele vai pegar qualquer animação que tenha a tag show, que tenha essa qualquer animação que seja do grupo show e vai usar ela. E ele vai falar depois, How are you today? E o que vai acontecer aqui depois? De acordo com a palavra do conceito que a gente responder, ele vai responder e depois ele vai fazer qualquer uma dessas opções aqui. Se a gente responder feliz, ele vai para a parte de reactivate. Se for para sed, ele vai para a próxima proposição. E se a gente pedir para repetir, ele vai falar a mesma proposição, como fala aqui, sem propose. Bom, aqui a gente tem uma parte de captura de variáveis. O que são uma captura de variáveis? Para o robô ter uma interação boa com o ser humano, a gente precisa fazer ele aprender algumas coisas. Porque se ele guarda a informação, a interação com o robô parece muito mais fluida, muito mais natural. Então, aqui a gente tem alguns conceitos que a gente viu anteriormente, né? Só que, por exemplo, aqui a gente tem a Proposal Rule,
que é a favorite color, que a gente passou anteriormente para ela. Aqui no a gente vai go to reactivate favorite color, então ele pula para cá. O diálogo pula para cá e ele vai falar. Eita. Ele vai falar: "E qual é a sua cor favorita entre azul e vermelho?" De acordo com o que a gente responder, ele vai ter outra resposta. Só que notem que aqui a gente tem um cifrão 1. O que significa esse cifrão 1? Esse cifrão 1 ele vai guardar a resposta que a gente falar. Então, por exemplo, se a gente falar blue, ao invés de ele falar is a very nice color and my preferred is violet, ele vai falar blue is a very nice color and my preferred is violet. Então, por exemplo, aqui na outra resposta, se a gente falar orange, ele vai falar orange is a nice color. Então, por exemplo, ao invés de ele só responder normalmente, ele vai responder trazendo a resposta que a gente falou. Bom, passando um pouco para eventos e saídas, e se a gente fizer um estímulo que não vem da fala? A Box Dialog, ela também escuta eventos físicos, então a gente pode programar um gatilho como esse daqui, que é um gatilho de left bumper pressed. Então, quando o pé dele for pressionado, ele vai iniciar uma animação e vai falar my left foot bumped into something. Então, ao invés de a gente manter toda essa rigidez de só falar com o robô e responder, a gente pode também trazer ações para o robô. E, além disso, respostas específicas do diálogo também podem ativar gatilhos de saída da própria caixa no Choreograph. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo aqui de play a game. Então, por exemplo, quando a gente tiver essa resposta aqui para a pergunta que ele falar, ao invés de ele só terminar o diálogo pode sair por outra saída. E a gente pode programar alguma coisa com isso. Bom, qual que é a proposta de atividade hoje? Vocês vão precisar montar uma box simples de pedra, papel e tesoura contra o Now. Mas partindo um pouco pro Choreograph, explicando como funciona na prática, né? Aqui vamos puxar a box diálogo para vocês entenderem um pouco mais. Vamos lá, aqui a gente tem a nossa box diálogo e aqui a gente pode conectar ela on start. E aqui a gente, por exemplo, tem um diálogo de exemplo que ela já vem junto. Então a gente consegue analisar aqui. A gente consegue aqui analisar os conceitos que tem dentro da box. A gente consegue analisar tudo que ela executa. Então vamos lá. Como que a gente vai testar isso com um robô virtual? Vocês podem ver que tem uma box diferenciada aqui, que é essa diálogo aqui pra mim. Provavelmente não vai ter no Choreograph de vocês. O que vocês vão fazer? Vão vir aqui em View, vão procurar Dialog e vão habilitar. Normalmente vai estar desabilitado e vocês não vão conseguir encontrar. Mas quando vocês habilitarem, vocês vão conseguir trabalhar com essa box Dialog. Com esse painel, na verdade. Bom, então vamos iniciar aqui o programa. Bom, o programa já está rodando. Vamos começar. Como que começa essa conversa? Se a gente for ver aqui, ele começa no hello. Então vamos falar hello para o Now. Vamos falar aqui hi. O Now nos respondeu hello e está falando how are you today? O Now falou how are you today? E a gente vai responder fine. Ele vai falar nossa, estou feliz que você está feliz. E qual é a sua cor favorita entre azul e vermelho? Então a gente pode vir aqui, ó. O que ele fez? Ele respondeu hello e ele pulou para how are you aqui. Go to reactivate, how are you? Aqui em how are you, ele falou, a gente responde fine, ele fala, não, pera, ele pulou para esse aqui na verdade. Ele fala how are you today? A gente falou fine, ele falou I'm glad you are fine. E ele vai para go to reactivate favorite color. Então vamos lá. Em favorite color, ele perguntou pra gente, e qual é a sua fruta favorita entre azul e vermelho? Vamos responder preto. Black. Black is a nice color. E ele vai perguntar de novo, entre azul e vermelho, qual que é a sua cor favorita? Por quê? Ao invés de ele ir para a próxima proposta, a gente tem aqui um same proposal. Então ele vai perguntar de novo, entre azul e vermelho, qual que é a sua cor favorita? Eu respondi preto, ele falou, preto é uma cor boa, mas entre azul e vermelho, qual é a sua cor favorita? Vamos falar azul.
nossa cor favorita. Blue. Blue. Blue is a very nice color and my preferred is violet. Do you want to play a game? Vamos falar... No. Ok, anytime. E com isso a gente fecha a box diálogo. Então, por exemplo, a gente fala que não quer jogar um jogo com ele e tá tranquilo. Agora, se a gente colocar uma box aqui na frente da diálogo, por exemplo, vamos pegar aqui gorila. Lembra que ele perguntou se a gente queria jogar um jogo? Então vamos aqui, na saída de jogar um jogo, ele vai fazer a animação de gorila. Então vamos conectar todos esses. Vamos ter um diálogo rápido com o Now. Hi. Ele responde hello, how are you today? Fine. A minha cor favorita é vermelha. Ele vai responder que vermelho é uma boa cor. E vamos falar que agora, dessa vez, a gente quer jogar um jogo. Então vamos falar, ok. Na saída de jogar um jogo, ele faz a animação do gorila. E vocês podem implementar isso aqui com o jogo de pedra, papel e tesoura de vocês. Bom, isso foi por hoje, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela atenção e é isso.